Então, como o próprio nome indica, nomenclatura binomial é um sistema adotado para nomear espécies. E binomial porque o nome da espécie é formado por duas palavras, como vocês veem aí, ó. Aqui, Oryza sativa é o nome da espécie do arroz que nós comemos, o arroz branco. Vejam que o nome científico do arroz é formado por duas palavras, Oryza e sativa, sendo que a primeira palavra aqui, já adiantando para vocês, indica o gênero da espécie do arroz. E a segunda palavra é o epíteto específico, é como se fosse um adjetivo, só para diferenciar entre as espécies do arroz que pertencem ao gênero Oryza. O sistema de nomenclatura binomial é um sistema que segue um conjunto de regras que nós vamos estudar ainda, regra por regra. Essas regras, elas são muito importantes para a identificação de um organismo, independente da língua, do idioma utilizado em um país ou até de variações linguísticas no mesmo país ou numa mesma região. Imagine aqui no nosso país, no Brasil, dando um exemplo aqui. A macaxeira que nós conhecemos aqui no Maranhão, que é falada macaxeira aqui no Maranhão, e vocês, claro, sabem para que serve a macaxeira, né? A macaxeira, ela serve para produzir farinha, serve para fazer o beiju, a tapioca. Uma delícia, né? Tomar uma tapioca, comer uma tapioca com café. Então, voltando aqui. Lá em Manaus, por exemplo, no Amazonas, ela já recebe outro nome, já é conhecida como mandioca, região sul, sudeste, centro-oeste. Para lá eles já a conhecem como aipim. Chega lá em São Paulo, me vê aí um aipim. O que é aipim? Aipim é o que nós chamamos aqui de macaxeira. Então imagina a confusão, uma mesma palavra sendo conhecida, sendo aliás falada de diferentes maneiras. Agora imagine essa confusão ocorrendo em várias línguas diferentes. Dificultaria demais a comunicação entre a comunidade científica. Então é preciso estabelecer um padrão através de regras. Isso é o que chamamos de nomenclatura binomial, a linguagem universal, a linguagem científica. A primeira regra que nós devemos conhecer é que as palavras elas devem ser escritas em latim ou latinizadas. Então percebam que geralmente para nós o nome científico de uma espécie ele é um pouco estranho, a palavra, tá? Mas é estranho por quê? Porque isso aqui está escrito em latim, certo? E por que o latim? Porque o latim é uma língua morta. É uma língua morta porque não é utilizada atualmente por nenhum país. Então é o padrão da comunidade científica, é o que foi estabelecido para evitar essas confusões na comunicação entre os diferentes cientistas com seus diferentes idiomas espalhados aí pelo globo terrestre, certo? E é uma língua que, já que ela não é utilizada em nenhum país, ela não sofre nenhuma alteração, ela não tem nenhuma variação linguística.
Então, dando continuidade aqui, a segunda regra que nós vamos estudar da nomenclatura binomial é que a primeira palavra que representa o gênero, ela deve ser escrita com inicial maiúscula. A segunda palavra que representa lá o epíteto específico, por favor, não confundam. Segunda palavra não é espécie. O que é o nome da espécie são as duas palavras, a primeira que indica o gênero e a segunda que representa o epíteto específico, tá? E essa segunda palavra ela deve ser escrita com inicial minúscula. Olha a observação que eu coloquei aqui para vocês. Só indica a espécie, a segunda palavra, quando antecedida pela palavra indicativa do gênero, certo? Então, Oryza sativa é o nome da espécie do arroz, tá bom? E não só sativa, pelo amor de Deus, não vão fazer essa confusão aí. Dando continuidade aqui, uma coisa que é bom fazer distinção é que arroz é o nome comum, é o nome que nós damos vulgarmente, o nome popular que nós damos ao arroz. E Oryza sativa é o seu nome científico. Se tu chegar lá no comércio dizendo que tu queres comprar 1 quilo de Oryza sativa, ninguém vai te entender, meu amigo, minha amiga. Mas se tu falar que tu quer 1 quilo de arroz, aí sim você vai ser compreendido. Então, arroz é o nome popular, o nome comum. E Oryza sativa é o nome científico, é o nome da espécie do arroz. Prosseguindo aqui, terceira regrinha muito importante. Vocês devem ter percebido que a palavra Oryza sativa, a maneira como ela está escrita, está um pouco inclinada. Então, as palavras, as duas palavras que representam a espécie, elas devem ser escritas separadamente em itálico. Se ela for digitada em itálico, é essa letrinha dobrada aqui, que vocês podem ver, a letrinha inclinada, ou ela pode ser grifada. Se você for escrever à mão, manuscrever, passa esse tracejado embaixo do nome da espécie. E se você for digitar, tem que colocar lá no modo itálico a sua digitação, ok? Então, aqui do lado eu coloquei para vocês alguns nomes científicos de algumas espécies. A nossa espécie, vocês sabem, Homo sapiens, lobo, Canis lupus, a mosca doméstica, laranjeira, Citrus sinensis, a maconha, Cannabis sativa, a cascavel, Crotalus terrificus, a anta, Tapirus terrestris e o mosquito da dengue é o Aedes aegypti, ok? Continuando, uma observação muito importante aqui que vocês não devem esquecer, a gente não deve também deixar passar batido. Se aparecer uma terceira palavra após o nome da espécie, nós temos uma subespécie. Então, por exemplo, o pardal existem várias subespécies. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, tá? E o local de ocorrência dele. Então, essa terceira palavra, quando aparecer ao lado das duas primeiras palavras, significa que eu estou aqui tratando de uma subespécie.
A subespécie é uma categoria inferior à espécie. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, um exemplo, pásser domésticos, a espécie do pardal, aliás, a subespécie do pardal. E aqui do lado nós temos o nome do pesquisador que o descreveu, que o descobriu, e logo em seguida a data de publicação.